tarde, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre um tema atual, a forte onda de calor que essa semana atingiu o sudoeste do Canadá e o noroeste dos Estados Unidos. Portanto, um tema de grande importância, porque ele está dentro do contexto das sazonalidades climáticas cíclicas, que ocorrem, portanto, de tempos em tempos, todavia que estão sendo potencializadas pela ação antrópica que vem contribuindo para a aceleração das mudanças climáticas em nosso planeta e, consequentemente, também promovendo nessas mudanças cíclicas que ocorrem nos padrões climáticos extremos de temperatura, ou seja, ondas de calor intercaladas com ondas de frio. Vamos ver o porquê dessa grande onda de calor que atingiu uma temperatura superior a 49 graus Celsius no sudoeste do Canadá. Eu estou falando sudoeste do Canadá, uma região temperada onde poucas vezes no verão nós temos temperaturas acima dos 33, 34, 35 graus. Eu disse 49 graus. Essa violenta onda de calor no final de junho e agora início de julho já provocou centenas de mortes em cidades localizadas no sudoeste do país. Aqui nós vamos ver um mapinha da América do Norte, onde essa tonalidade vermelha mais escura representa as áreas da América do Norte onde as temperaturas ultrapassaram os 40 graus. Repare que aqui no sudoeste do Canadá e no noroeste dos Estados Unidos foram registrados extremos de temperaturas que não são tão comuns para essa época do ano. Tudo bem, nós estamos no início do verão do hemisfério norte, mas nessa área, especificamente falando, as temperaturas, como eu disse, normalmente, quando alcançam patamares elevados, situam-se na faixa dos 33, 34, 35, 36, 37 graus. Raramente essas temperaturas ultrapassam os 40 graus. Eu estou falando de cidades onde as temperaturas ultrapassaram os 45, 46, 47 graus, que são temperaturas extremas, típicas de regiões desérticas tropicais e subtropicais durante os meses de verão. Mas, professor, por que ocorreram essas temperaturas tão elevadas? Antes de falarmos propriamente sobre os fatores determinantes desses extremos de temperatura, eu estou mostrando aqui um mapinha onde nós temos a identificação da cidade de Lytton, no Canadá, onde foi registrado nessa semana uma temperatura de 49,6 graus Celsius, ou seja, quase 50 graus à sombra. Repare que várias cidades da região tiveram temperaturas acima dos 40 graus ou próximas aos 40 graus. Essa sazonalidade climática ou
mais precisamente essa anomalia climática, ela é causada por ciclos de circulação atmosférico ou atmosférica que vão determinar a mudança dos padrões de temperatura de tempos em tempos. Aquilo que eu disse a vocês. Não é incomum essas anomalias climáticas. As anomalias climáticas, elas ocorrem de tempos em tempos. Agora, essas anomalias climáticas extremas são raríssimas, incomuns, o que deixou a comunidade científica perplexa em função das temperaturas tão elevadas que estão sendo registradas no sudoeste do Canadá e no noroeste dos Estados Unidos. Mas, professor, o que teria determinado essa violenta onda de calor nessa região da América do Norte? Vamos lá. Aqui nós temos a formação do que nós chamamos a cúpula de calor. Essa cúpula de calor obedece esse esquema que está aqui representado e que foi montado pelo NOAA, que é o principal serviço de previsão do tempo lá nos Estados Unidos, e publicado pela agência de notícias France Press. Então nós temos número 1, tá aqui, ó, tá vendo aqui o número 1. No verão, a corrente de ar que faz o movimento se desloca para o norte. Essa corrente de ar quente, vinda do oeste norte-americano, ela avança para o norte no verão. Aquilo que eu disse. No verão as temperaturas sobem, isso é natural. O que é incomum foi exatamente essa subida de temperatura tão extrema. Número 2, o ar quente e estagnado se expande para cima. Então, aqui, nesse ponto do sudoeste do Canadá e noroeste dos Estados Unidos, principalmente no sudoeste do Canadá, olha a linha que separa os dois países, nós tivemos a estagnação dessa corrente de ar quente procedente do oeste dos Estados Unidos, que é uma região que apresenta desertos que nessa época do ano registram temperaturas elevadas. Então, esse ar quente, ele foi deslocado para o norte, levado pelas correntes de ar. Aí você tem aqui as condições atmosféricas intensas e de alta pressão, combinadas com as influências de Laninha, atuam como uma cúpula ou tampa. Aqui, ó, a formação da cúpula. Então, aqui sobre essa região, formou-se um centro de alta pressão atmosférica, que nós chamamos de anticiclone. Os centros de alta pressão atmosférica, eles formam uma espécie de bloqueio, impedindo que ar mais fresco e mais úmido procedente de outras áreas consiga entrar nessa região onde está situado o anticiclone, ou seja, o centro de alta pressão atmosférica. E há de se destacar ainda um outro aspecto. Nos anticiclones, o ar exerce o movimento de subsidência, descida. Sendo assim, ele inibe as correntes convectivas de ascensão do ar quente, que provocam, em função do seu resfriamento, a formação de nuvens de chuva que atenuam a temperatura do ar. Se o ar frio e seco, que se encontra em camadas mais elevadas, está exercendo um movimento de subsidência, ele vai comprimir esse ar quente próximo à superfície, criando as condições atmosféricas para que a temperatura suba mais ainda, determinando assim a formação de uma espécie de cúpula ou tampa de ar quente que ficou estagnada e que está ainda estagnada nessa região
causando extremos de temperatura no início do verão nessa região. E olha que essa época não é a época mais quente. Nós estamos no início do verão. A época mais quente ocorre do final de julho a agosto. O que eu quero dizer a vocês é que há uma possibilidade dessa onda de calor se estender por um tempo maior ou se formar uma outra onda de calor até mais forte do que essa. Aí você tem aqui, em um processo conhecido como convecção, o ar quente tenta escapar, mas a alta pressão o empurra para baixo, aquilo que eu disse. O ar quente ele é levado pelas correntes ascendentes, as correntes convectivas ascendentes. Só que, em função da pressão atmosférica estar alta, o ar frio e seco que se encontra nas altitudes mais elevadas, ele desce comprimindo o ar quente através daquele movimento de subsidência, descida do ar, formando esse tampão de ar quente, essa cúpula de ar quente sobre a região. Sob a cúpula, o ar desce e fica comprimido, liberando mais calor. Quando os ventos deslocam o ar quente para o leste, a corrente de ar o prende, o que provoca ondas de calor. Então, aqui, ó, esses ventos que sopram em latitudes médias, eles fluem também para o leste. Ora, como esse ar quente ele fica retido em função do centro de alta pressão, que constitui um bloqueio impedindo a circulação ou a entrada de ar mais fresco ou mais frio de áreas próximas, esse ar quente ele permanece concentrado aqui por um período maior, gerando uma temperatura extrema, temperaturas elevadas, fora dos padrões normais para essa época do ano, mesmo sendo o período do verão. Aqui está dizendo, a cúpula térmica também bloqueia as nuvens que proporcionam certo alívio do calor do sol, aquilo que eu disse. Se o ar ele está exercendo o movimento de subsidência, por si só ele já inibe a formação de nuvens de chuva. E quando a pressão do ar atmosférico está elevada, esse ar bloqueia a entrada de ar úmido procedente de outras áreas, porque os centros de alta pressão atmosférica são áreas dispersoras de vento e não receptoras. Quanto mais quente é a temperatura, mais intensa é a cúpula de calor e vice-versa. Então, eis aí a explicação de uma forma bem simples e objetiva, fornecida pelo NOAA, para explicar essa grande onda de calor que está atingindo o noroeste dos Estados Unidos e o sudoeste do Canadá. Aqui eu montei esse esquema para mostrar a vocês a formação da cúpula de calor. Essa faixa vermelha representa o bolsão de ar quente, né? E aqui nós temos a alta pressão atmosférica. Então, as setas azuis indicam um movimento de subsidência do ar, comprimindo esse ar quente sobre a superfície que está aqui representada pela tonalidade mais escura. Sendo assim, nós temos a formação desse bolsão de ar quente, que é chamado de cúpula de calor, que permanece estagnado na área durante vários dias, causando essas temperaturas extremas que geram desconforto e que têm levado as pessoas mais idosas, inclusive, a óbitos. Então, é previsível que nos próximos dias, né, os números apresentados pela imprensa aumentem de forma significativa, porque agora, na virada de junho para julho, centenas de pessoas tinham morrido por causa dessa onda de calor, mas o número de óbitos ainda estava sendo levantado. Então, nos próximos dias, né, esses dados serão atualizados e nós teremos a real dimensão
dos efeitos maléficos dessa onda de calor, não só no Canadá, como também nos Estados Unidos. Aqui nós temos, mais uma vez, a explicação para informar a vocês o porquê dessas temperaturas extremas. Olha o símbolo aqui da alta pressão, AP. Olha o movimento de subsidência do ar frio e olha o movimento de convecção do ar quente, o movimento de ascendência. Esse ar frio, no exercício descendente, ou seja, no movimento de subsidência, ele empurra esse ar quente, ou seja, ele comprime esse ar quente próximo à superfície, o que potencializa a elevação da temperatura, causando assim extremos climáticos que estão gerando essa onda de calor violenta no Canadá e nos Estados Unidos. Aqui nós temos a corrente de jato, que é uma corrente de ventos que sopram em alta velocidade em latitudes médias, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Aqui nós temos a representação do hemisfério norte. Então, essa corrente de jato, ela se desloca ao longo das estações do ano. Então, essa corrente de jato, ela é importante, inclusive, para a aviação, né? Os pilotos das companhias aéreas procuram utilizar a favor da viagem, por exemplo, na direção da Europa, as correntes de jato, para que o avião economize combustível. E evitam essas correntes de jato na viagem da Europa para a América do Norte, para, logicamente, não gastar mais combustível. Mas essas correntes de jato, o posicionamento delas, também irão explicar o porquê das ondas cíclicas de calor extremo e de frio extremo. Porque essas ondas de jato, elas estão localizadas exatamente nas zonas de latitudes temperadas e de latitudes subpolares, e como vocês podem ver, a movimentação em forma de onda. Então, o que acontece? Quando essas ondas de jato, aqui ó, você tem esse posicionamento do ar gelado, ele avança, essa parte desce em direção aos Estados Unidos, empurrando o ar quente em direção ao sul da América do Norte, você vai ter as ondas de frio extrema, porque o ar polar, sobretudo derivado dos vórtices ciclônicos polares, eles irão descer trazendo o ar gelado do Ártico para o Canadá, para o norte, para o noroeste e para o nordeste dos Estados Unidos. Isso acontece no inverno. Agora, no verão, você tem, olha aqui, ó, a curva. Então, isso porque o ar quente procedente do sul da América do Norte, nessa época do ano, ele flui na direção norte. Então, ele desloca essas ondas de jato mais para o norte do Canadá. Então, isso cria as condições favoráveis para a elevação da temperatura e, dependendo, logicamente, do ciclo dessas ondas, você vai ter calor extremo nos meses de verão ou em certas semanas do verão. Então, nós temos também que levar em consideração esse mecanismo de circulação do ar atmosférico. Aqui nós temos, as ondas de Rossby, que vão explicar justamente o porquê desse calor extremo aqui, ó. Olha exatamente onde é que está o calor extremo. Olha aqui a curva da corrente de jato, onde está. Então, esse desenho, esse modelo aqui, é chamado na climatologia ou na meteorologia como ondas de Rossby. E as ondas de Rossby explicam os extremos de temperatura no verão e no inverno em períodos cíclicos. Então, é um outro fator de grande relevância para que nós possamos compreender o porquê da existência dessa onda de calor
extrema que está atingindo a América do Norte. E, logicamente, que nós temos acompanhado as informações dos incêndios florestais que estão atingindo, por exemplo, o estado ou a província de Vancouver, lá no Canadá, incêndios que estão atingindo estados do oeste e noroeste dos Estados Unidos, grandes incêndios florestais, que nessa época do ano são comuns, mas a preocupação é que, com a intensidade dessa onda de calor, esses incêndios florestais atinjam proporções muito maiores e, em função disso, causando prejuízos materiais e até mesmo problemas ambientais, assim como a perda de um número maior de vidas humanas. Moçada, espero que vocês tenham gostado da explicação. Se tiver alguma dúvida, utilizem os comentários, faça a pergunta que eu posso dirimir qualquer dúvida que apareça. Eu não utilizei os termos técnicos da meteorologia, utilizei termos técnicos mais simplificados porque estou lidando com alunos de ensino médio, alunos de ensino fundamental, que não têm o conhecimento específico para que eu possa trabalhar com um grau de profundidade maior. Valeu, moçada? Espero que tenham gostado da aula. Dê aquela forcinha no canal, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!